Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, afinal, é você quem decide. Para a aula de hoje, nós vamos ter uma noção de instalação elétrica. Existem muito mais coisas para se dizer do que vamos dar nessa aula de hoje, mas uma noção básica para vocês terem noção de como é que funciona uma residência elétrica, como é a instalação elétrica dessa residência, nós vamos apresentar na aula de hoje. Então, a primeira coisa é saber como é que é o caminho da energia, tá? A energia é gerada lá nas usinas de energia, né? Pode ser térmica, como esse caso aqui, pode ser uma geração é, hidrelétrica, eólica. A eólica, inclusive, está em voga aqui no Rio Grande do Norte, né? Mas vários tipos de geração. Lá é gerada energia, existe uma subestação de transmissão, tá? Para elevar a tensão, para poder transmitir essa energia em alta tensão, tá? Próximo das grandes cidades existe uma subestação de energia abaixadora de tensão, e aí tem a tensão abaixada para nível de distribuição, e aí pelos postes de distribuição, né, no caso aqui do Rio Grande do Norte, a Cosern, que faz essa distribuição, vai chegar até nossas casas aqui pelo transformador de distribuição, onde reduz ainda mais esse nível de tensão, normalmente aqui 13.800 volts, para 380/220 volts. Vamos falar melhor sobre essa instalação elétrica aqui, ó, tá? Do transformador de distribuição até a casa. Aqui era só para a gente ter uma noção do caminho que a energia faz até chegar nas nossas casas. Essa é a figura que eu quero que vocês entendam geral, tá? Vamos voltar muitas vezes nessa figura aqui. Essa figura aqui é muito importante para a gente ter uma noção geral da instalação elétrica da casa. Aqui é o poste de distribuição, aqui é parte da distribuidora de energia que é responsável, no caso aqui do Rio Grande do Norte é a Cosern, e o cabo de cima é sempre o cabo de neutro, tá? Os próximos três cabos são os cabos de fase e o último cabo de iluminação pública, aqui para ligar a iluminação pública, que a gente não vai focar. O nosso foco vai ser aqui para dentro da nossa casa, tá? Nesse caso aqui eu tenho um ramal bifásico e duas fases está entrando aqui no ramal de ligação e o neutro está entrando aqui no ramal de ligação para entrar na nossa casa, tá? Aqui embaixo eu tenho o medidor de energia e o eletrodo de aterramento. Vamos mais para frente focar mais nisso aqui. Do medidor eu tenho o circuito de distribuição que vai chegar lá no quadro de distribuição. Também vamos falar mais sobre isso nessa aula de hoje. E do quadro de distribuição eu tenho os circuitos terminais, é o que vai realmente chegar nas nossas lâmpadas e nas nossas tomadas dentro da nossa casa, tá? Vamos também falar sobre elas na aula de hoje. Para agora, vamos focar nesse slide, vamos focar aqui no ramal de ligação, tá? Nessa entrada de energia, que no caso aqui é bifásico, mas isso é lá no Sudeste, em alguns cantos tem entrada bifásica, aqui não existe. Aqui nós temos ou trifásico, tá? Nesse caso o ramal de ligação entre as três fases mais o neutro, tá? E vai lá para o medidor, ou o monofásico, que aí eu só tenho uma fase e o neutro. A diferença é, quanto maior a potência da casa, eu preciso sair do monofásico para o trifásico, não vamos focar nisso. No monofásico, como eu só tenho fase e neutro, entre esses dois aqui, entre esses dois condutores, eu tenho 220 volts. No caso do trifásico, entre qualquer fase e o neutro, eu tenho 220 volts. E entre duas fases, eu tenho 380 volts. Tá? Então, se tem um motor trifásico, esse motor trifásico deve ser usado em 380 volts. Tá? Esse aqui é o ramal de ligação. No próximo slide, a gente vai focar mais no medidor de energia e no eletrodo de aterramento para a gente explicar um pouquinho melhor essa entrada de energia aqui na nossa casa. Bom, aqui eu tenho no caso um exemplo de medidor trifásico. Então, do poste lá, em vez de entrar uma fase ou duas fases, eu tenho as três fases entrando no medidor. E também o neutro também vem da distribuidora de energia, tá? Qual é a função do neutro? O neutro ele é aterrado aqui pela distribuidora, então o neutro não tem tensão. Se você pode pegar no neutro que você não vai levar choque. Não façam isso, mas poderia. E as fases sim trazem tensão lá da geração. Então aquele primeiro slide a gente mostrou a geração, ali vai ter tensão aqui trazida pelas
fases. Vai entrar aqui no medidor, se for trifásico, as 3 fases e o neutro. Se for monofásico, só entra uma fase e o neutro. E quem é esse condutor de proteção verde aqui? Esse condutor de proteção, também chamado de condutor terra, é nada mais do que o aterramento. Eu tenho que, na minha casa, todas as casas deveriam ter aterramento, com haste de cobre aqui enterrada, lá na entrada, de onde parte o condutor de proteção. Esse condutor de proteção também não tem tensão, ele está na potencial da terra. Então, se ele está no potencial da terra, ele não vai levar tensão para dentro de casa. Tanto o neutro quanto proteção não tem tensão, mas eles têm funções diferentes. Nós vamos explicar mais para frente quais são as funções de cada um desses dois. E as fases realmente vão levar a tensão para dentro de casa. Então, entre neutro e proteção, deve-se ter próximo de 0 volts. E entre qualquer uma das fases e neutro ou proteção, 220 volts. Tá? Do medidor de energia, né? No caso, esses 5 condutores, se for trifásico, neutro mais 3 fases mais proteção, vai para o quadro de distribuição de circuitos, tá? Que vamos falar melhor no próximo slide. Vamos explicar melhor o quadro de distribuição. Por hora, eu botei aqui algumas cores, né? Diferentes cores. Isso aqui é aleatório? Não. Existe uma regra, um código de cores, tá? Qual é esse código de cores? No caso, vamos começar pelo mais fácil, o condutor neutro é sempre azul. Então, na sua casa, se de repente não for azul, o neutro deveria ser. Todo condutor neutro deve ser azul. O condutor de proteção ou terra, normalmente ele é verde, mas ele também pode ser verde e amarelo. Veja só que aqui não é só amarelo, tá? Ele é verde rachurado com amarelo no mesmo condutor, no mesmo as duas cores no mesmo condutor, tá? Porque se for só amarelo, ele vai ser condutor fase. No caso aqui, a fase é qualquer uma das cores. Aqui são 4 exemplos de cores, mas pode ser qualquer cor, desde que não seja azul, porque é exclusivo do neutro, verde, porque é exclusivo de proteção, e verde e amarelo, porque também é exclusivo de proteção. Qualquer outra cor deve ser fase. Então, eu usei aqui vermelho, mas poderia usar preto, roxo, qualquer outra cor seria fase, tá? Que só são 4 exemplos de cores de fase. Então, para fixar, azul, neutro, verde, proteção, qualquer outra cor, desde que não seja rachurado com verde e amarelo, fase. Bom, já vimos aqui o medidor, com todo o aterramento. Agora vamos olhar o quadro de distribuição de circuito, aqui só chamado de QD, né, QDC, e os circuitos terminais, o que realmente vai ligar dentro da nossa casa. Então, vamos dar um enfoque maior nesse ponto a partir de agora. Vimos que aqui a entrada de energia, lá, no caso aqui, vem bifásico, tá? Isso aqui vem lá do medidor. Vem lá do medidor, no caso bifásico, mas não muda nada se fosse trifásico ou monofásico. Se fosse trifásico, viria 3 fases. Se fosse monofásico, viria só uma fase. O condutor de proteção e o neutro. Eles vão entrar aqui no disjuntor diferencial residual geral, tá? A gente vai explicar isso aqui mais para frente. E, no caso, o neutro e as fases, o neutro vem para o barramento de neutro. Isso aqui é um barramento chamado barramento de neutro. Esse outro barramento aqui é o barramento de proteção, vem direto lá do aterramento. Então, vem do aterramento e conecta aqui no barramento de proteção. Então, eu tenho um barramento de proteção, necessariamente verde, um barramento de neutro, necessariamente azul, tá? E do disjuntor diferencial residual geral, eu saio aqui com 2 fases, porque esse é bifásico, mas poderia ser só uma fase ou 3, e vou ligar os disjuntores terminais, tá? Esses disjuntores que vão ligar os circuitos terminais. Então, desses pontos aqui eu saio com fases, depois de passar do DR geral e do disjuntor de cada circuito, eu saio com as fases, eu saio também com o neutro para cada circuito e com o condutor de proteção também para cada circuito, para alimentar os circuitos terminais. Tá? Então, esse aqui é o quadro de distribuição de circuito, chamado também muito popular como QDC.
E aqui agora eu tenho um enfoque nos circuitos terminais. Do QDC, né, do quadro de distribuição de circuitos, eu saio. Aqui não é só uma fase, tá? Não está representado só como um fio aqui, mas isso aqui na verdade é um eletroduto. Dentro desse eletroduto eu saio com a fase lá do disjuntor, né, que a gente viu. Saio do barramento de neutro, eu saio com um neutro. E do barramento de proteção eu saio com um condutor de proteção. Então eu tenho 3 fios aqui e vou ligar minhas luzes, né, quantas luzes eu tiver. No caso de outro circuito eu tiro aqui para alimentar tomadas, 1, 2 ou mais tomadas. Então aqui seria o circuito 1, por exemplo, ligando quantas lâmpadas eu quisesse. Aqui o circuito 2, quantas tomadas eu quisesse. Aqui um circuito, por exemplo, para ligar um chuveiro elétrico, eu tenho fase, neutro e condutor de proteção, também para esse circuito de chuveiro. E outro exemplo de outro circuito aqui para tomadas, tá? Então, isso aqui são circuitos terminais. Os circuitos que saem do QDC, saem do quadro de distribuição de circuitos, para alimentar as cargas da nossa casa. Vamos ver agora como seria um circuito de iluminação. O circuito de iluminação, a fase sai do disjuntor, tá? Então aqui em vermelho, sai do disjuntor e eu não vou logo direto ligar a luz, né? Porque senão ele ficaria sempre ligado. Se eu ligasse a fase aqui, o neutro, no caso aqui o azul é o neutro, né? Sai do barramento de neutro, ligo aqui a luz. Se eu ligasse a fase e o neutro, essa luz ficaria sempre ligada. Então por isso que existe aqui o interruptor. O que é que faz o interruptor? Ele justamente interrompe ou não a passagem de corrente elétrica, tá? Então, como é que eu faço isso? Sempre levo a fase lá no interruptor, ligo a fase num lado do interruptor e o outro lado do interruptor, a gente chama esse condutor agora de retorno. Por que retorno? Porque é ele que vai retornar para a lâmpada. E essa lâmpada aqui só vai ser ligada quando o retorno tiver tensão. Isso é, quando você apertar o interruptor e a fase for ligada com o retorno. E aí eu ligo a lâmpada. Se eu quiser desligar, eu desligo o interruptor, eu interrompo essa passagem de corrente da fase para o retorno e a lâmpada desliga. É assim que eu ligo a lâmpada, tá? Sempre fase sendo interrompida pelo interruptor, retorno volta para a lâmpada e o neutro liga do outro lado da lâmpada para fazer aqui, no caso da gente, 220 volts. O condutor de proteção sai lá do barramento de proteção e vai ligar, isso aqui é asterisco, porque só liga se a luminária tiver a opção de conectar ao condutor de terra, tá? Condutor de proteção. Então, não necessariamente se liga em todas as lâmpadas. Ela não precisa ser ligada, mas isso aqui serve de proteção quando existe luminárias com opção de ligar ao terra, tá? Aqui é mais um exemplo, tá? Então eu posso fazer quantas opções dessa eu quiser, tá? Quantas interruptores e lâmpadas eu quiser, eu vou ligando aqui sempre derivando a fase e interrompendo no retorno, retorno volta para a lâmpada e o neutro sendo ligado aqui. Eu posso replicar isso aqui quantas vezes eu quiser ou quantas vezes o cabo aguentar, no caso, né? A corrente, existe um limite de corrente que a gente não vai entrar nesse mérito, já que a gente está falando só em noções gerais da instalação elétrica. O circuito de tomada de uso geral também não é muito diferente. Nesse caso aqui, ele botou um DR, tá, para proteger, isso a gente vai explicar melhor, mas não importa. Por enquanto, aqui eu tenho a fase saindo lá do disjuntor, eu vou ligar a fase na tomada, eu vou ligar o neutro, porque isso aqui é DR, tá? Então sai azul o neutro, ele não colocou barramento de neutro, mas eu ligo o neutro lá também na tomada e o condutor de proteção também lá do barramento de proteção também na tomada, tá? Esse é um modelo antigo, por isso que eu resolvi colocar aqui como o modelo novo. O modelo novo aqui é essa tomada aqui, necessariamente o condutor de proteção é ligado aqui no meio, nesse pino do meio, tá? Então, o condutor de proteção é ligado no meio. E quando eu tenho o condutor de proteção no meio, para baixo, eu vou ligar o neutro do lado direito. Então, o neutro aqui, eu ligo do lado direito da tomada. E a fase, eu ligo aqui do lado esquerdo, do outro lado, né? Simples assim. E aí aqui eu tenho 220 volts entre fase e neutro. O condutor de proteção serve para proteger contra choques elétricos. Para essa aula, eu quero agradecer aqui a Prismian, né, Group,
que tem uma apostila muito boa. Eu vou deixar aqui na descrição esse link aqui para quem quiser conhecer mais sobre instalações elétricas. A Prismian disponibiliza isso gratuitamente, é uma empresa muito renomada, tá? Disponibiliza essa apostila que é muito didática, muito boa. Então, parabéns para vocês que chegaram até aqui. Conto com vocês para a próxima aula e um forte abraço.